Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. O meu nome é André, eu trabalho como analista de redes e hoje nós vamos continuar aqui a nossa caminhada, né, nesse bootcamp aí do laboratório do evento Cisco na Prática da comunidade Cisco HackerOne. Ontem eu executei aí a terceira parte da configuração desse backbone da operadora Hacknet, onde nós fizemos aqui, nós colocamos aqui uma VRF de internet para poder rodar dentro desse backbone aqui por inteiro, certo? Fazendo com que esses CPEs aqui, eles conseguissem pingar essas redes aqui, né? Se conectar aqui via internet, beleza? Então, hoje a gente vai conectar esse backbone IP que a gente tem aqui em cima, aqui, certo? Esse aqui é um backbone IP puro. A gente vai conectar ele nesse nosso backbone MPLS que a gente tem aqui, fazendo com que as rotas da internet desçam e a gente possa fazer com que esse nosso cliente iFood ele possa sair para a internet, beleza? Então, para a gente dar início aqui, a gente vai lá abrir o nosso workbook. Deixa eu puxar aqui o nosso workbook, que a gente vai aqui, ó, beleza. Então a gente tem aqui algumas informações de IP lá do int SPL e também do P12 ali que a gente vai trabalhar, beleza? Vamos dar uma olhadinha na nossa tarefa que a gente tem aqui, né? Então a gente tem que configurar o acesso de internet entre o AS Number 200, que é o AS Number do backbone IP lá do lado de São Paulo, que está aqui em cima, para o AS Number 5000, que é o backbone MPLS, certo? E verificar se o servidor IVNG ele consegue fazer o NAT para a internet pública. A gente vai configurar o PE como BGP IPv4, né, entre o int SPL e o PE12, né, com a VRF de internet ali. E após finalizar essa configuração, os laptops precisam conseguir acessar o site cclucaspalma.com.br e ifood.com.br. E para conexão com a nuvem no IVNG, a gente vai usar a Cloud9 para que o NAT do IVNG funcione corretamente, conforme o script que eles deixaram abaixo, beleza? Então tá, então eu vou mostrar isso daqui, como é que ficaria essa situação aqui. Então o que acontece? Primeiro vamos abrir aqui o nosso int SPL, que a gente vai trabalhar com ele. E vamos abrir também aqui o nosso PE12, beleza? Vamos abrir um pouquinho mais aqui. E também o nosso... Opa! Bom, vamos esperar ele fazer a tradução aqui, vamos dar a sequência aqui e a gente vê depois isso aí. Nesse laboratório, basicamente, a gente tem aqui, né, uma... Vou pegar aqui a nossa canetinha. A gente tem aqui, basicamente, aqui uma nuvenzinha, certo? Essa nuvenzinha com o nome aqui de internet que a gente tem, ela basicamente vai conectar esse nosso laboratório aqui com a internet. E como que funciona esse processo? O IVNG, basicamente, ele tem uma bridge aqui, certo? Então, por exemplo, imagine que aqui você tem aqui o teu computador e aqui ele tem a placa de rede, né, que sai lá para o teu roteador da operadora que você tem. Ele faz uma ponte aqui, ó, entre o IVNG e essa placa de rede do teu computador que se conecta lá com o roteador que a operadora que você tem aí na tua casa te entregou. Então, dessa maneira, foi a configuração que o Lucas jogou ali, né? Ele já deixou pronto aqui pra gente, para você conectar. Ou seja, aqui dentro do IVNG, você tem aqui a PNet 0, que é essa interface virtual da VM que está conectada, aqui está atrelada nessa placa de rede aqui do teu PC, e essa nuvenzinha aqui seria a PNet 9. Então nós vamos fazer um NAT, né,
de todas esses IPs que estão aqui atrás do nosso backbone MPLS e também do backbone, ou seja, essa interface aqui vai ser uma interface outside, um NAT outside, e tudo que vem aqui atrás aqui é inside. É uma interface inside, aqui é inside e aqui também é inside. Então, todos os IPs que a gente tiver dentro dessa rede, nós vamos fazer uma tradução de endereço para a PNET 0, e a PNET 0 vai fazer um outro NAT, da PNET 9 vai fazer uma tradução para a PNET 0, um outro NAT aqui. Então, ou seja, ela está fazendo um double NAT para a gente poder sair aqui para o Google, aqui para nossa internet pública, beleza? Que é a internet real aí que a gente conhece. Então, essas demais interfaces ali, a internet 01 e a 02 aqui, que fazem a conexão com o PE12, a gente tem elas ali como configuradas como inside, né, para poder fazer essa tradução de NAT aí, de endereço privado para público, para a internet, beleza? Então, se eu testar um ping aqui do nosso... Deixa eu só dar um enable nele aqui, beleza? Se eu testar um ping aqui, por exemplo, do nosso int SPL0012, eu consigo chegar na internet. Por quê? Porque se eu der um show IP route, eu tenho aqui uma rota default configurada para esse 210.129.9. Quem que é esse IP? Esse IP aqui é o IP que está nessa nuvenzinha aqui. Nessa nuvenzinha aqui, ó, da PNET 9, dentro do meu IVNG. Beleza? E aí ele faz um outro NAT para a placa que está no computador lá na PNET 0, levando isso para a internet pública. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Então, a gente vai ter aqui, né, na interface 0, ela fazendo um NAT outside, saindo para a PNET, e o restante aqui é tudo inside aqui, saindo da interface 2 e da interface 1, saindo para a interface 0 ali. Então, se a gente olhar, né, nessas configurações aqui, se a gente der um show run aqui no int SPL, que é o nosso roteador lá da borda do backbone IP, a gente realmente tem aqui, ó, a interface 0 fazendo o NAT outside e a interface 1 e a interface 2, elas fazendo um IP NAT inside, ou seja, ela vai fazer uma tradução dessas duas interfaces para a interface 0 para poder sair para a internet, né? Então a gente tem ali no nosso show IP route, a gente tem o que na nossa tabela de roteamento? Nós temos uma rota default, certo? Sendo via 210.129.9, que é a PNET 9 lá, né? Saindo pela interface Ethernet 00. A gente tem uma rota 210.15, que é a rota da rede 5G, que a gente tem aqui do lado, aqui, essa rede 5G. A gente vai falar disso aqui amanhã, no quinto vídeo da série. A gente tem uma rota 210.121, que fecha com o PE12 ali para baixo, né, do backbone MPLS, e a gente tem a rota 210.129, que é a rota da nossa internet aí. Beleza? Então, beleza. Então, o que falta aqui nesse backbone IP aqui de São Paulo para que a gente possa, aqui do ASN 200, né, que a gente, para a internet, para funcionar, né, para o restante da topologia. O que está faltando aqui para essa internet funcionar lá para o nosso cliente iFood? A gente não falou ali no início que a gente queria conectar esses dois backbones aqui, esse backbone IP que está aqui em cima com o nosso backbone MPLS aqui, a partir do PE12. Então, a gente precisa, né, conectar esses dois backbones de alguma maneira para que esse backbone IP ele anuncie as rotas da internet para esse backbone MPLS, para que o iFood possa sair para a internet. Beleza? Então a gente vai começar aqui fazendo o seguinte, nós vamos começar aqui no nosso PE12, nós vamos começar aqui fechando uma sessão BGP entre o Internet SPL e o PE12, para que ele possa descer essas rotas da internet para o nosso backbone MPLS,
E essa seção BGP do lado do int1 aqui, ele vai ficar... Deixa eu pegar minha canetinha. Esse cara aqui, ele vai ficar dentro da tabela global. Certo? Por que que ele vai ficar na tabela global? Porque aqui do lado do int SPL, nesse backbone IP, não tem configuração de VRF. É IP puro, então por isso que ele precisa ficar na tabela global. E aqui do lado do PE12, como ele está dentro de uma VRF de internet que a gente criou aqui, nesses últimos dias, a gente vai precisar estabelecer uma seção de BGP, né? BGP dentro dessa VRF, lá para a tabela global do int SPL, que é o nosso roteador de borda lá que vai nos levar para a internet. Então, né, por quê? Porque a gente não quer misturar o tráfego de MPLS com o tráfego de internet dentro do backbone de MPLS. Então, se a gente der, por exemplo, aqui no nosso, vamos lá no PE12, se a gente der aqui um nosso show IP route, a gente está vendo o quê? A gente está vendo que a gente tem aqui as rotas 5021, 5010, 5011, né? Esse daqui são tudo rotas do MPLS. Como lá no int SPL não tem VRF, é um backbone IP, então todo o tráfego dele vai ficar na tabela global, né? E aqui desse nosso lado vai ficar na VRF de internet. Então, se a gente for lá no int SPL, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar no modo global, no conft. A gente vai entrar dentro do nosso router BGP 200, que é o número do AS number que a gente tem aqui em cima, ó. Foi definido o AS number 200, certo? E a gente vai fazer o quê? Nós vamos fechar uma sessão BGP com o nosso vizinho que está lá embaixo. Se a gente consultar na nossa tabela de endereço, lá do nosso material de apoio, aqui do PE12, quem que é a interface 02 lá, o IP lá do PE12? Aqui, ó, 210.121.12. Então, esse aqui vai ser o nosso neighbor. 200.10.121.12. Para onde? Para o Remote IS 5000, que está lá no backbone MPLS. Beleza? Fora isso, a gente vai entrar dentro da nossa address family IPv4. E a gente vai dizer para ele que o nosso IPv4, a gente vai dizer para ele que o nosso neighbor 210.121.12 é um activate. Então, beleza. Então, agora, né, aqui desse lado aqui, na teoria, estaria pronto. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente tem que ir lá do lado do PE12 agora e executar uma configuração, certo? Desse lado aqui, dentro da VRF de internet que a gente criou, porque se a gente fizer isso na tabela global, a gente já acabou de destruir com a rede inteira. Então, a gente, né, nós vamos dar aqui um show IP interface brief na nossa tabela de peso aqui, e a gente vai pegar e colocar, né, a gente vai dar um show run interface ethernet 0/2, que é a nossa interface que sobe lá para o int1. Então, essa interface aqui, ó, ela tá fora da VRF da internet. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar dentro dessa interface, e fazer o quê? E colocar ela dentro da VRF Forwarding Internet. Beleza? Ele desabilitou aqui o nosso IPv4 para não causar nenhum loop. Nós só vamos copiar isso daqui, vamos jogar. E agora nós vamos dar um end e vamos dar aqui um show run de novo na interface. E agora sim, agora essa internet 02, interface 02, ela está trabalhando em cima da VRF de internet. Beleza? Agora, o próximo passo é fazer o quê? A gente vai entrar dentro do nosso router BGP 5000, certo? A gente vai lá dentro do nosso address family IPv4 VRF de internet, que nós criamos, e a gente vai estabelecer uma sessão para quem? Para o nosso int01. Se a gente for aqui no show IP interface brief, a gente vai ver que o IP que ele está fechando aqui na interface 00 é um
Não, não é um 00 não, é o 02, né? Interface 02 é esse IP aqui, ó, 210.121.1. E é para ele que a gente precisa fechar. Então vamos copiar esse IP aqui, 210.121.1. A gente vai colocar aqui. Para quem? Para o Remote IES 200, certo? E aí a gente pode pegar isso aqui e dar um activate, nem precisou, ele já fechou, já estabeleceu aqui a seção BGP. Beleza? Então a seção BGP aqui acabou de subir, ó. Tá falando aqui para nós que tá up aqui, ó, essa seção, certo? Então se eu vim aqui agora e der um show IP route VRF internet no nosso PE12, a gente está recebendo aqui, certo? Várias e várias rotas que estão vindo de ambos os lados dos nossos CPEs, do nosso cliente, do nosso cliente iFood. Se a gente for aqui no nosso show IP route, lá da nossa tabela global do int SPL, a gente está recebendo essas rotas do nosso backbone MPLS do nosso cliente iFood. Beleza? Por quê? Porque o BGP, por default, as rotas que eu tenho dentro do meu IGP, vindo, né, via IGP, eu vou mandar elas para quem é eBGP. Esse é o default da configuração do BGP. Só que a gente tem alguns problemas aqui. Porque nós estamos aqui recebendo aqui, ó, rotas do CPE, tanto 10 quanto 20, das redes MPLS. Certo? Então, olha o tamanho, né, do problema que a gente pode arrumar aqui, recebendo essas rotas do nosso backbone MPLS. Lembra que a gente tinha falado que o MPLS ele é uma internet privada? Que a gente não... que a operadora da Hacknet, ela só vai deixar alguém se conectar nesse backbone MPLS, que é uma rede privada, quem ela deixar se conectar. Então, de maneira alguma, nós podemos enviar essas rotas do nosso backbone MPLS para a internet. Então, olha o tamanho do problema que a gente pode arrumar aqui. Então, o que acontece aqui? Aqui nos nossos CPEs, aqui que a gente tem, tanto do lado de Belo Horizonte, quanto do lado aqui de São Paulo, esses caras aqui, eles fecham 2 sessões BGP com os nossos PS, certo? E aqui também uma sessão. Só que esse cara aqui tem uma VRF configurada. E esse PE, ele faz essa distinção dessas rotas que recebe. Só que aqui no CPE não tem VRF. Aqui, ó, VRF, ó, não tem VRF configurado aqui. Tudo aqui fica na tabela global. Certo? Então, como ele recebe uma rota aqui via internet e a outra via MPLS, certo? O que ele faz? Ele automaticamente, as rotas que ele recebe MPLS, ele joga, né, dentro da tabela global, dentro da VRF de internet, certo? E o PE12 que está aqui, você lembra que eu acabei de falar para você que quando o BGP ele recebe uma rota via um IGP, ele automaticamente vai exportar isso para um eBGP? Então ele automaticamente vai anunciar isso daqui para o nosso int SPL, jogando essas rotas MPLS para dentro do lado da internet. E a gente não gostaria de ver isso daí, né? Porque é muito perigoso, né? Então, ele acaba fazendo essa redistribuição automática aí por conta que o CPE ele não faz distinção, certo? Mas o que vai acontecer? Na quinta parte desse vídeo, a gente vai falar aqui um pouco, né, da questão dos filtros aí para poder separar esse tráfego para não acontecer esse problema absurdo que a gente está falando aqui e acabar destruindo com a rede. Beleza? Então, agora que aqui no int São Paulo, a gente já está recebendo aqui as rotas do nosso backbone MPLS. Aqui no nosso CPE 10, vamos abrir aqui o CPE 10 e também o CPE 20, né, já. Aqui no nosso CPE 10, se a gente der um show run, a gente tem aqui o name server, né, configurado aqui para o DNS lá do Google, certo? E como nós já temos isso daqui, né, e o int São Paulo aqui também já está recebendo as nossas rotas lá,
Será que a gente já consegue aí, de repente, chegar no Google? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um ping aqui, ó, pro google.com.br, né? Vamos ver se ele vai pingar lá, cara. Ó, parece que ele só tá traduzindo ali e não tá conseguindo chegar lá no Google, cara. Aí, ó, ele tá dando algum problema aí, falando que não tá conseguindo chegar lá no Google. Será que ele tá pingando pro 8.8.8, que é o DNS lá do Google? Ó, parece que ele não tá conseguindo pingar lá, né? Se a gente for lá no PE12, será que lá no PE12 a gente consegue dar um ping dentro da nossa VRF internet lá pro 8.8.8? A gente também não tá conseguindo chegar por lá, cara. Certo? Será que lá no nosso CPE 10 a gente tem rota? Show IP route. Será que a gente tem rota para internet? Ó, eu tô recebendo algumas rotas BGP aqui, ó. Tô recebendo algumas coisas, mas ó, eu não tenho rota pro Google. Você tá vendo algum 8.8 aí? Não tem rota pro Google aqui para internet. Certo? Será que lá no PE12, será que aqui no PE12 a gente tem rota para internet dentro da nossa Show IP Route VRF Internet? A gente não tem rota aqui, ó. Eu não tô vendo, pelo menos. Certo? Agora, se a gente for aqui no nosso int de São Paulo, se eu der um show IP... Aqui eu já tenho um show IP Route aberto aqui, ó. Será que eu tenho rota pro Google aqui? Eu também não tenho rota pro Google aqui. Mas eu tenho uma rota default, certo? Por quê? Porque eu consigo. Lembra que a gente deu um ping aqui lá pro Google? Lembra que se eu der um ping aqui, ó, ping pro google.com.br, eu consigo chegar lá. Certo? Por quê? Né? A gente tem aqui essa rota default, né? E a rota default, ela é o caminho mais claro que a gente tem aí para poder chegar na internet, certo? Então, o que está faltando para a gente aqui? Está faltando o nosso int SPL, ele injetar essa rota da internet para dentro do nosso backbone MPLS, certo? E aqui, né, para ele chegar aqui no nosso PE12, aqui dentro da nossa VRF de internet que a gente configurou, certo? Então, se eu for aqui no nosso int SPL aqui, né, dentro do conft, dentro do router BGP 200, e a gente for aqui dentro da nossa address family IPv4 unicast, a gente poderia dar aqui, por exemplo, um network, certo? Para essa rota default aqui, ó, 0.0.0. Beleza? O que vai acontecer aqui agora? Se a gente for dentro do nosso IP route VRF internet, olha lá, ó. Se existir uma rota default dentro da minha tabela de rotas, certo? Eu vou começar a divulgar essa tabela. Se existir uma rota default dentro da minha tabela, eu vou começar a divulgar essa rota dentro do BGP. E tá aqui, ó. Agora o PE12, ele tá recebendo aqui uma tabela, uma rota default, para quem? Pro 210.121.1, que é a minha interface lá do int São Paulo. Essa rota tá 11 segundos na tabela. Então agora, na teoria, que essa rota ela já está sendo injetada dentro do BGP na minha tabela de rotas via o 210.121.1, então no nosso CPE 10, será que essa rota tá chegando lá? Será que o nosso BGP divulgou isso aí para dentro? Se eu der um show IP route, agora eu tenho uma rota default para a internet. Certo? Então, se eu der aqui agora um ping lá para o google.com.br, agora eu consigo chegar. Agora eu tô na internet, tiozão. Agora nosso laboratório, ele está conectado na internet, literalmente. Beleza? Então a gente acabou aqui, cara, de configurar um backbone IP entregando a internet para dentro do nosso backbone MPLS. E se eu for lá no meu CPE 20, certo? E der aqui, ó, por exemplo, um tracer para quem? Para google.com.br,
Opa! Traceroute para google.com.br. Olha lá, ó. A gente está conseguindo, cara. A gente está conseguindo sair para a internet de dentro do nosso laboratório. Isso aqui é muito surreal, cara. É muito surreal, cara. É muito surreal. Isso aqui é pra explodir a cabeça, cara. Explodir a cabeça literalmente. Não tem como. Então ele vai dar os saltos aqui. Não sei se ele vai conseguir completar tudo pelo fato de ser um laboratório emulado. Mas enfim, né? A gente vai tentar aqui fazer mais alguns testes. Enquanto ele vai fazendo aqui, eu vou dar um trace route lá na nossa documentação. O Lucas dizia para nós que a gente tinha que pingar para onde, né? A gente tinha que testar para onde? Era ccelucaspalma.com.br, né? Traceroute para ccie lucaspalma.com.br. Olha lá, ó. A gente está saindo, cara. A gente está saindo aqui dessa nosso laboratório, certo? Para internet, cara. Isso aqui é muito surreal. Muito surreal. E isso aqui, cara, que a gente acabou de fazer, né, é o dia a dia de um analista de redes, cara. É o que a gente configura, é o que a gente faz aí, configurações aí, conectando, construindo backbone IP, construindo backbone MPLS para poder levar aí a conectividade fim a fim aí pra galera. E é muito surreal isso, cara. Então é o seguinte, galera, a gente já tá com 26 minutos de vídeo aqui. Amanhã, na quinta e última parte aí da nossa série desse bootcamp, nós vamos focar aqui na organização, certo? Desse int SPL aqui que tá meio bagunçado. A gente viu aqui que a gente está recebendo rotas via MPLS aqui, da rede MPLS, certo? Que estão saindo para a internet e não é isso que a gente gostaria de ver aqui, né? Então, para isso daí funcionar como deveria, né, da melhor maneira possível, a gente vai aqui, tanto no CPE 10 quanto no CPE 20, nós vamos aplicar aqui alguns filtros, né, nesse CPE, removendo esses anúncios dessas rotas aqui, ó, do MPLS, certo? Que está subindo aí para a internet. Então, a gente vai fazer alguns filtros aí para que esse tráfego que ele recebe via MPLS, ele não jogue para dentro da VRF de internet, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, cara, você aproveita aí para se inscrever no meu canal, aproveita para curtir esse conteúdo e aproveita aí para deixar um comentário na caixa de comentários aí embaixo se você gostou ou não, se você tem alguma sugestão, tem algum pedido aí que você gostaria que a gente fizesse algum vídeo aqui, e deixa um comentário aí abaixo aí, cara, se inscreve no meu canal para você poder me ajudar, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para todos vocês aí e até a próxima, valeu!